Olá, você está assistindo Simplesmente Carol Gondalini. O bate-papo de hoje é com o querido Padre José Roberto Abreu de Matos, mais conhecido como Padre Beto. Tudo bem, Padre? Tudo bem, Carol. E você? Graças a Deus, bem. Ele está dando a oportunidade de eu conversar com ele um pouquinho, diante dessa agenda aí tumultuada, cheia de coisas. Eu queria saber, conta um pouquinho da tua história, como você começou, se você sempre soube, eu quero ser padre e desde criança, quando que surgiu? Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Cafelândia. Vim de lá para cá com 4 anos de idade. Nós moramos no bairro de Casa Verde desde os meus 4 anos até os 18 anos, quando eu saí para ir para o seminário. Desde que eu me entendo por gente, Carol, eu sempre quis ser padre. Sempre. A vocação, eu acredito que é do ventre materno mesmo. E minha mãe teve 7 filhos. Dos 7 filhos, ela sempre quis que um fosse padre. Os 6 primeiros ela investiu muito, mas não vingou. Quando ela desistiu, Deus deu a graça. Mas eu não sou padre porque ela queria. Eu sou padre por graça de Deus. Então a sua formação familiar é católica de raiz, né? É católica de raiz, mas eu sou padre por livre e espontânea vontade. Eu sempre quis. E também, além de ser padre, eu tinha um sonho de ser professor universitário. E eu realizei também esse sonho. E a gente brinca, né, que o magistério, exercer assim, dar aula, tudo, realmente é um sacerdócio também. Exatamente. Em média, por semestre, eu tenho 300 alunos em vários cursos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu passo em todas as faculdades, leciono em quase todas elas, e para mim, além de lecionar, é sempre um aprendizado com a juventude, com os mais velhos, porque eu dou aula entre os jovens de 18 até os 75, 80 anos. Qual foi a sua formação? E foi fora, né, do Brasil? Você fez alguns estudos? Na vida de seminário, nós estudamos filosofia e teologia, antes de ser padre. Depois que eu fui ordenado padre, aí eu fiz mestrado em filosofia, depois fui para a Itália, fiz doutorado em filosofia, fiquei 5 anos fora. Depois voltei ao Brasil, fui lecionar na PUC de São Paulo, já estou quase há 11 anos. E nesse período que eu estou lecionando, foi pedido que eu fizesse mestrado em teologia. Então eu tenho 2 mestrados e um doutorado. Vamos fazer uma análise assim, o que é mais difícil trabalhar? Com a parte de ensinamento e faculdade, dar aula, ou padre mesmo, porque eu falo, padre ouve também tanta coisa e tem que ter um discernimento, é complicado. Carol, os desafios são diferentes. A educação é um tipo de desafio que a cada dia a gente tem que solucionar paradigmas diferentes. E a igreja encontra cada dia também situações muito diferentes. Mas quando a gente ama o que faz, eu digo para você, eu vejo isso de uma forma muito natural. Maravilhoso, né? Eu sou da área da educação, por isso que eu estou falando. E as mães sempre falavam, isso é sacerdócio, é você encontrar às vezes ex-alunos e pai e mãe falar, ele ama você, ele nunca se esqueceu, essa marca. Então, para mim, quando eu entro numa sala de aula, eu me sinto realizado. Quando eu entro na igreja, eu me sinto realizado. É claro, as pessoas perguntam para mim, nossa, 40 horas semanais na universidade e o restante em dedicação para a paróquia é muito tempo. Quer dizer, eu vivo para a igreja e vivo para a educação. Eu não tenho tempo para mim. Quando sobra um tempinho, ou estou fazendo uma coisa relacionada à educação, ou eu estou na igreja. É verdade. Então, o que acontece? As pessoas perguntam, mas e você? Eu consigo ajustar todo esse tempo e fico bem, estou bem, sou feliz, porque eu realizo coisas que me fazem bem. E isso passa pra gente, que é uma coisa que eu ia falar. Eu acompanho, né, o Padre Beto desde a antiga paróquia, e aí ele veio para essa paróquia de Santana, que eu vou colocar para vocês aqui na descrição do vídeo, o endereço e todos os horários de missa, para que você venha.
Agora, um convite pessoal. Eu sei que o domingo, que é o dia da missa, a família, mas eu amo vir na missa de segunda-feira, porque é o dia que a gente faz a consagração à Nossa Senhora. E eu queria te falar uma coisa, você mudou para uma igreja que é 3, 4 vezes maior, e essa igreja está sempre lotada, pelo menos nas segundas-feiras. Claro que o espaço é bem maior, mas o que é diferente, que a gente sabe que é o seu tratamento, mas é uma coisa, as pessoas buscam, né, te perseguem. Não sei, olha, eu acredito naquilo que eu faço. Eu faço por vocação. Amo ser padre. Então, quer dizer, todos os sacerdotes têm vocação, eu também tenho vocação. Mas quando, por exemplo, eu falo, o primeiro a ouvir o que está sendo dito sou eu. Então aquilo serve para mim. Então eu acredito naquilo que eu estou falando, eu tento praticar aquilo que eu estou falando, eu tento imitar os exemplos que eu coloco nas minhas homilias. Enfim, eu tento ser um modelo para as pessoas e busco nas pessoas também um modelo para mim. Eu não sei, e é quando se tem muito amor implicado em uma certa realidade, eu acredito que isso chama muita atenção dos outros. E eu, né, como uma frequentadora da missa, às vezes estou meio falhando um pouquinho, o padre não precisa saber, mas eu rezo sempre. Mas o importante que eu queria dizer, né, eu sempre até dizia, antigamente a homilia a gente falava que era a hora do sermão. E aí eu até comentei com o padre outro dia, eu falei, ó, não é feio o que eu vou falar, mas assim, às vezes eu como é que eu vou falar sem chocar? Mas eu não tenho muita paciência, porque, né, viaja, foge. Assim, a tua parte de homilia, você dá muito testemunho. Então, assim, fica mais fácil, eu percebo, entender aquela palavra, porque você coloca situações da sua vida, você conta. Então, aquilo se torna tão agradável que o momento de homilia, que costuma ser longo, às vezes em algumas outras missas que eu já fui, se torna tão prazeroso que passa muito rápido. Eu tento fazer uma exegese bíblica. O que seria uma exegese? Eu contextualizo o texto bíblico, né, no tempo de Jesus, e depois eu faço um paralelo com o momento que nós estamos vivendo. Então, quer dizer, não é algo distante de nós, é algo muito próximo a nós. E fala que a Bíblia é a atualidade pura, é sempre, né? Sempre tudo que está acontecendo você vai buscar e parece estar falando, sabendo, né? As pessoas dizem assim, nossa, foi dito para mim. Não, é dito para todo mundo, todo mundo. Por isso que ela se chama, o Evangelho, quer dizer, é boa nova, é sempre atual, sempre atual. E assim, eu tenho muita coisa, assim, né? Vamos ver se o padre abre uns espacinhos na agenda para a gente de vez em quando tirar algumas dúvidas. As pessoas questionam, e eu fiz um outro programa falando de fé, que eu tenho muita fé, que eu acredito muito nas coisas. Tá na Bíblia e a gente tem que acreditar por ser cristão. Mas, ao mesmo tempo, às vezes para minha filha ou para alguém eu falo, não, tenha fé, eu tenho certeza. Aí eu falo, tenho certeza como? A pessoa fala, mas como você tem certeza? Por exemplo, meu pai quando faleceu, o que me confortou, e eu nem fiquei os dias de nojo, né, que a gente ficaria em casa, já fui trabalhar e seguir a vida, é porque eu pensava, não, porque um dia eu vou encontrá-lo. E isso me conforta, porque se eu for questionar, dá um desespero, nunca mais vou ver aquela pessoa. E como que eu posso explicar? Porque a pessoa questiona, mas como que você sabe? Aí eu falo, não sei. Então eu não sei, como que eu posso falar que eu acredito? Porque assim, é crença, porque a gente é muito ver para crer. Parece um dogma. Que a gente precisa acreditar sem saber explicar. Na verdade, a fé é um dom de Deus. E a fé é racional. A gente pensa que não tem nada a ver com a razão. Tem sim. Tanto é que existe um princípio em latim que quer dizer credo te ligam e te ligam et credem, que quer dizer eu creio para compreender e compreendo para crer. Eu só compreendo aquilo que eu acredito e só acredito aquilo que eu compreendo. Então, a fé passa pela razão. Eu acredito naquilo que eu conheço e eu conheço aquilo que eu acredito. Como é que eu faço a explicação, por exemplo, da morte? Como é que eu posso dizer para uma criança, para um adulto, para um jovem, que eu vou encontrar uma pessoa que partiu? Porque a morte nada mais é que, eu sempre digo, é a ausência da presença física.
Mas como trazer isso para o dia a dia da gente? Eu sempre explico de uma forma muito simples. Nós somos como barcos em alto mar. Né? Vamos imaginar nós na praia. Quando estamos na praia, os que estão já em alto mar, à medida que vão avançando, eles vão diminuindo de tamanho, até que para os nossos olhos eles desaparecem. Mas continuam em alto mar. Mas não desapareceram, não desapareceram, estão em alto mar. Para os nossos olhos não vemos mais, mas estão em alto mar. É uma explicação excelente. Enquanto educadora, a gente questiona muito, às vezes trabalha com literatura, trabalhando sobre perdas. Porque é a única certeza que a gente tem. A única certeza da vida é a morte. Mas é difícil explicar. A coisa mais natural desta vida é morrer. E eu não sabia explicar a minha fé, mas como? Mas eu acredito. E eu mesma falei, não sei, mas eu acredito. E aí eu falo assim, como é algo natural, existem muitos mitos por detrás da morte. Muitos mitos. Então eu digo, é como cruzar a linha do horizonte. Alguns que já foram à nossa frente. Um dia também nós vamos cruzar a linha do horizonte. Sim. E a pergunta sempre que nos vem é, será que nós vamos nos encontrar? Aí São Paulo e também Santo Agostinho, terceiro, quarto século, vai dizer para nós que nós viemos de Deus e um dia vamos voltar para Deus. Se um dia vamos voltar para Deus, estaremos todos em Deus e em Deus nós nos encontraremos. Isso dá uma paz, né? Isso sim, eu vou encontrar minha mãe? Sim, com certeza. Não, maravilha, exatamente, é isso que eu falo. E a gente, assim, eu no caso, com meus filhos, eu gosto de transmitir uma paz, fica tranquilo, porque a gente sabe que não é eterno. E até agora, essa semana passada, faleceu uma pessoa da minha idade, que é a Fernanda Young, né? Então você se assusta, que a gente vê que não pode não estar tão longe, a gente não sabe. Porque também, né, a gente tem essa concepção que só morre quem é idoso. Mas pela lógica, o mais velho vai primeiro. Só que a morte não tem idade. Para a morte, tanto a criança, quanto o idoso, quanto o jovem, quando ela chega... Não tem como, né? Não tem como. E eu, dentro de uma organização, que eu adoro ser organizada, gente. Então, olha só, eu já falo, se eu morrer, isso aqui faz assim, que eu falo, vocês não vão sofrer muito, porque a gente vai se encontrar, eu já quero deixar tudo em ordem. Não adianta. Você organizando ou não, ela um dia vai bater na sua porta. Vai, com certeza. Mas assim, eu fico muito feliz de saber que a minha fé tem... como se diz, fundamento, sustento, exato. E então, padre, o que eu queria saber também, em relação à fé, já aprendi essa explicação bacana de morte, que eu acho que um exemplo simples, mas tão prático, tão similar, né? O que você não vê, mas ele existe, ele está lá. Em relação à fé, como que eu trago os jovens, como eu ensino a ter fé? Porque a gente consegue, eu vim de uma família de criação católica, meus filhos fizeram, né, a primeira comunhão e tudo mais, e eles veem a igreja menos do que a gente espera, porque jovem, né, mas eles oram, eles têm as crenças. Como que eu consigo ter fé, ensinar um filho a ter fé, os nossos jovens, que eles acham que tudo é muito prático? Sabe uma coisa que eu ouço muito os pais perguntarem para mim quando vem confissão e conversa? Padre, como é que eu posso fazer meus filhos virem à igreja? Essa sempre é uma das perguntas que eles fazem para mim. Porque eu já fiz de tudo, eu rezo, eu converso com eles, mas parece que não tem efeito. Eu sempre digo às mães e aos pais: mães, pais, vocês não vão estar juntos eternamente ao lado dos seus filhos. Deem exemplo para os filhos, porque um dia, quando vocês não estiverem mais, eles vão dizer: minha mãe fazia deste jeito, o meu pai fazia deste jeito. E eles vão começar a tomar consciência de que a prática dos pais fazia-os felizes. E aí eles também vão ser felizes. E vou dizer uma coisa para você, Carol. Por exemplo, a oração que a gente faz dentro de casa, a oração do Pai Nosso. Quando a gente diz Pai Nosso que estais nos céus, nós remetimos a duas coisas. Nós remetimos a algo que nos leva ao Pai que está nos céus, mas também nos remetimos à nossa infância. Porque nós falamos a primeira palavra que nós aprendemos na vida, papai.
Quais são as duas palavras que a gente aprende quando começa a falar? Não, é Papai e mamãe. É. Então, papai do céu e mamãe do céu. Quer dizer, já está dentro do coração de uma criança, do jovem, essas duas palavrinhas, papai e mamãe. Então, você sempre falar para um filho de Deus, que é pai, e de um Deus que nos deu a possibilidade de ter uma intercessora que se chama Maria na condição de mãe, já basta. Por quê? Isso vai entrando aos pouquinhos no coração dos filhos e um dia eles vão ter consciência disso. Então, tem um tempo, o tempo deles é diferente do nosso. É isso que eu ia falar. Eu venho à missa, então eu vim, estou orando e a gente acaba, eu falo, como eu digo, eu acredito que essa oração que eu faço não é que eu tenho poder, não, eu tenho a fé, porque Deus, Ele vai, então eu oro assim com você é uma instrumento de Deus para chegar nos seus filhos. Exato, de que está protegendo e que não vai acontecer nada. Exatamente. Agora vai chegar um momento em que eles vão tomar consciência de que eles também precisam de Deus. A gente vai regando, né? Porque às vezes a pessoa fala, ai, desistir. Não desista, continua no seu papel. Todos têm o seu momento. Você já teve o seu momento? Com certeza. Eu já tive o meu momento. Isso faz tão bem, né? É a questão que eu falo sempre, o livre-arbítrio. Eu acho isso assim, é muito bacana, eu falo muito para mães, né? Como eu sempre digo, enquanto educadora, eu sempre falei em reunião de pais, então eu gosto de falar com mães, né? Falo com jovens, falo com todo mundo, mas é importante isso, que a gente não perca a nossa fé, que a gente não perca sempre esse momento de ir à igreja, de se abastecer. Eu brinco que é um abastecimento, mas é real. Eu venho aqui na missa de segunda, a minha semana flui diferente, eu já vou embora diferente. Não, realmente, é algo que marca a semana para nós. E o mais gostoso de vir aqui de segunda é que o padre vai dar tchau na porta. Só falta com o cafezinho e as bolachas, né, padre? É muito gostoso isso. Mas isso é uma característica do Padre Beto. Em todas as missas eu fico na porta. Coitado, ele tem tempo, né? Da meia-noite às 6. Mas isso, sabe que é um diferencial mesmo? Isso nos aproxima. Eu gosto de beijar meu povo, de abraçar, dar a mão para todo mundo. Eu estou sempre de bem com a vida, graças a Deus. Maravilha, eu quero te agradecer por hoje. Eu vou te deixar livre para as suas atividades, né, de faculdade, a vida dele corrida. Te agradeço demais por dispensar esses minutos aqui com a gente. É uma alegria. E eu fico muito feliz, porque ele é um querido meu, da minha família e de um monte de gente. E eu quero marcar de novo um outro dia para a gente conversar sobre outras coisas, para outras dúvidas. E muito obrigada. Obrigado a você, obrigado a vocês. Eu quero falar para vocês que gostaram, se não se inscreveram, que vocês se inscrevam, que vocês curtam, compartilhem o link, mande para as pessoas, para a gente divulgar o trabalho também do Padre Beto, que faz um trabalho muito lindo aqui com moradores de rua. Tem tanta coisa dele que vocês não sabem, mas vem para cá para vocês aprenderem um pouco. Tem um café da manhã, vou dar esse recadinho rápido. Quem quiser ajudar... Todos os dias, de segunda a segunda, às 7h30 da manhã, o pessoal chega para preparar o café. São em média 400, 450 moradores de rua que tomam o cafezinho da manhã, comem o pãozinho aqui com a gente. É sempre uma bênção. Venham para conhecer, para fazer parte, para poder ajudar, tá bom? A gente espera então vocês. E aí eu quero dizer, quarta-feira que vem tem mais. Um beijo para vocês aqui do Simplesmente Carol Mandalini. Fica com Deus.